sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode sentar. Deus, Ele tem um avivamento para a igreja este ano. Deus colocou essa palavra sobre mim. Deus me entregou essa palavra. Que a igreja, nesse tempo, a igreja precisa se arrepender. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. Eu estou aqui simplesmente sendo um vaso usado nas mãos de Deus. Mas Deus tem a palavra dele para entregar hoje sobre esta igreja, sobre a tua vida e sobre a minha vida. Eu digo para você, igreja, arrependimento gera um avivamento. Deus quer entregar um novo avivamento para a igreja neste ano. Se você adorar, se você buscar, você vai receber este avivamento. Basta somente você adorar, basta somente você buscar, porque o perdão vem de cada um de nós. Se nós perdoarmos uns aos outros, Deus vai vir com o fogo e com a brasa vivas do altar. Aleluia. Uma igreja unida receberá o avivamento. Uma igreja arrependida dos seus pecados, dos seus erros, receberá um novo avivamento. Quem crê nessa noite? Aleluia. Em Efésios capítulo 5, versículo 17 diz: pelo que não sejais incessados, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A vontade do Senhor para nós, para a igreja, neste ano, é que Ele venha com fogo, assim como aconteceu em Atos 2, que depois que Jesus foi assunto aos céus, depois que Jesus subiu para o céu, Ele falou para os discípulos se prepararem, buscarem, pois o Espírito Santo ia vir sobre os discípulos e eles iam ser cheios da graça de Deus. Deus diz somente nessa hora para você: se prepare, busque, adore, louve. Não importa as situações que você esteja passando na vida, não importa as lutas, Deus diz para você nessa hora: se prepare, busque, adore, pois Ele vai vir com fogo sobre a tua vida. Assim como os discípulos se prepararam naquele dia e eles foram cheios, assim será nós. Se nós se prepararmos, nós seremos cheios da graça de Deus. Aleluia. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual esteja preparado para o dia da redenção. Se você fez algo que está entristecendo o Espírito Santo, peça perdão nessa hora. Deus, Ele vai entregar o avivamento para a igreja, mas basta somente nós buscarmos, basta somente nós nos arrependermos dos nossos erros, nos arrependermos dos nossos pecados, porque Ele vai vir. Deus tem uma grande promessa para a minha vida, tem uma grande promessa para a sua vida. Aleluia. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Você que quer ser um ministro da casa de Deus, busque a Ele, adore a Ele, se entregue de coração, de verdade, não somente como em Mateus diz que o povo daquela época adorava a Deus somente de boca, mas o coração estava longe da casa de Deus. Adore a Ele.
não somente de boca, não somente você fale que você serve a Deus, mas sirva a Ele de verdade. Sirva a Ele. Que você seja um exemplo onde você ande, no trabalho, na escola. Eu digo para vocês, jovens, seja um exemplo, porque através de vocês, a escola onde vocês estudam, o trabalho onde vocês trabalham, vai mudar. Se vocês falam que a escola está ruim, que a escola está ruim, os professores são chatos, os professores não ensinam direito, mas eu falo para vocês nessa hora, simplesmente comece de vocês, faça o que Deus tem para vocês, que vocês vá aonde vocês estudam, fale do amor de Deus, que Ele vai, que através de vocês Ele vai mudar a escola, vai mudar o trabalho de vocês. Aleluia. Um missionário da casa de Deus tem que servir a Ele de verdade. Em Atos 1:8 diz que se você receber a virtude do Espírito Santo, você vai ser testemunha em Jerusalém, em Judeia e em Samaria e até os confins da terra. Aqui, nesse versículo diz que Jerusalém é onde você mora. Você tem que começar principalmente na cidade onde você mora. Comece a pregar o Evangelho. Comece a mudar a vida, a história da tua cidade através da sua vida. Que você vai chegar mais longe. Se você buscar a Deus, se você começar a pedir a Deus para mudar a história da tua cidade, a tua cidade vai crescer. Você vai crescer. Aleluia. Em 1 Reis 18:24 diz: então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Se você invocar o nome do Senhor, Deus vai descer com fogo. Deus vai. Basta somente você começar de você. Se você mudar a tua história, mudar a tua vida, começar a servir a Deus de coração, começar a servir a Deus de verdade, voltar ao princípio, voltar ao primeiro amor, Deus vai responder com fogo. Deus vai mudar a tua história, vai mudar a história da tua família, vai mudar a história da tua cidade, a história da tua escola, a história do teu trabalho. Deus muda, basta simplesmente você querer. Deus faz a parte dele, Deus está com as mãos estendidas lá no alto, lá no céu, para entregar o fogo, para entregar a unção sobre a sua vida. Mas se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a parte dele, porque simplesmente você quer que a tua história seja mudada, mas você ora, mas você continua a mesma coisa que você era antes. Você não muda a tua vida. Deus, Ele tem uma grande promessa, Ele tem uma grande unção para entregar para essa juventude. Eu creio. Eu sei que Deus tem uma grande promessa para esses jovens. Essa semana, enquanto eu estava estudando esta mensagem, Deus falou tremendamente comigo, falando para os jovens mudar a vida, mudar a situação em que vocês estão vivendo. Porque não adianta nada você vir aqui para a casa de Deus, adorar a Ele, mas quando você chega na tua casa, você continua a mesma coisa. Se seus pais, que não são evangélicos, se seus pais falam com você e você não gosta, a palavra de Deus diz que você tem que obedecer aos seus pais, mesmo que eles estejam errados, porque às vezes os pais também erram. Ninguém é perfeito. Mesmo se eles estiverem errados,
você simplesmente tem que obedecer. Porque se eles falarem alguma coisa e você ficar murmurando, ficar retrucando, não vai adiantar de nada, você não vai ter a sua vida mudada. Se você quer seguir os caminhos na casa de Deus, ser um ministro de louvor, ser um pregador, ser um missionário aí, falar do amor de Deus aí por fora nessas ruas, você tem que primeiro mudar a tua vida. Aleluia. Aqui em Atos capítulo 1, versículo 11, versículo 10 e versículo 11 diz: E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vos foi recebido em cima no céu, ative assim como para os céus subistes ir. Eu digo para a igreja nessa hora: Jesus está voltando. Jesus está voltando. É tempo de nós pararmos de brincar com as coisas de Deus. É tempo de vivermos sua vida santa, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Eu sei que às vezes vem as lutas, vem as tentações, mas nós não podemos nos deixar cair nas tentações. Eu digo por mim mesmo, às vezes as lutas são tão grandes que eu não consigo, que eu vou para o meu quarto e falo com Deus para Deus me ajudar. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes nós não conseguimos. As lutas são tão grandes que as nossas forças se esgotam, a nossa fé se esvai e que nós não conseguimos mais continuar na caminhada. Mas eu falo para vocês: coloque tudo nas mãos de Deus. Coloque tudo nas mãos de Deus. Que Ele vai vir, que Ele vai te ajudar. Não adianta nada você colocar as coisas, você ora, você fala que vai deixar as coisas tudo para Deus, que Ele pode resolver. E não adianta nada você, depois de 1 minuto, depois de 20 segundos, você falar com Deus desse jeito: Deus, me dá as coisas aí, deixa eu tentar resolver, talvez eu consiga. Não adianta nada. Você coloca as coisas diante de Deus, mas na mesma hora você quer pegar as coisas tudo novamente e tentar fazer com as suas próprias mãos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Se você coloca as coisas nas mãos de Deus, você tem que deixar Deus resolver. Porque se você tentar resolver, nós somos falhos, nós somos humanos. Nós não conseguimos resolver. As lutas são grandes, as dificuldades são grandes, mas nós devemos deixar tudo nas mãos de Deus. Aquelas coisas que você consiga resolver, faça. Mas aquelas coisas que você não consegue resolver, coloque nas mãos de Deus, que Ele vai resolver para você. No início aqui, quando o Raí leu em Lucas 18, versículo 21, diz: As coisas para os homens são impossíveis, mas as coisas para Deus, tudo é possível. Tudo é possível se você colocar nas mãos de Deus aquela coisa que era impossível, vai se tornar possível. Aleluia. Assim como aconteceu nos dias do profeta Elias, que ele mostrou para os profetas de Baal quem era o verdadeiro Deus, está na hora de levantarmos as nossas mãos, levantarmos e caminharmos e falarmos para esse mundo, falarmos quem é o verdadeiro Deus. Porque
Você fala que serve a Deus, você fala que adora Ele, mas quando você chega lá fora, você não tem coragem de nem entregar um panfleto para a pessoa. Como você vai não evangelizar a pessoa se você não tem nem coragem de chegar na pessoa e falar que Jesus ama aquela pessoa, que Jesus tem um plano na vida dela? Está na hora de levantarmos e mostrar para este mundo quem é o verdadeiro Deus. Aleluia, Deus! Assim como aconteceu em Atos 2, que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eu creio que esse ano será o ano de mudança, será o ano do fogo, o ano da unção, o ano do avivamento ser derramado sobre as nossas vidas. Aleluia. Elias, ele estava orando e pedindo a Deus que respondesse com fogo. Depois que os profetas de Baal oraram e não aconteceu nada, o holocausto continuou do mesmo jeito. Elias, ele estava preparado para enfrentar aquela situação. Eu digo para você, se prepare para enfrentar qualquer situação da sua vida. Assim como Elias, ele orou e Deus se entregou à oração em forma de fogo e consumiu aquele holocausto. Assim Deus vai fazer com sua vida se você estiver preparado. Ele vai entregar tudo nas tuas mãos. Aleluia. Eu digo aqui onde eu li, e nos últimos dias acontecerá que eu do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Agora eu digo para os pais, às vezes você esquece, não estou dizendo que você esquece do seu filho, mas eu estou dizendo, às vezes as lutas vêm tantas que às vezes vocês esquecem de orar pelos seus filhos. Eu digo para vocês, pais e mães, se vocês orarem pelos seus filhos, aqui nos próximas gerações que estão essas crianças aí, elas serão os vasos usados da casa de Deus. Esses jovens que estão aqui, Deus tem um grande plano para a vida de cada um desses jovens. Eu digo para vocês, pais, continue orando pelos seus filhos. Continue entregando ele nas casas de Deus, nas mãos de Deus, porque eles são os profetas que Deus vai usar daqui a alguns anos. Aleluia. Agora eu digo para toda a igreja, é tempo de nos prepararmos, esquecermos as coisas do mundo e focarmos somente nas coisas de Deus. Jesus está voltando para buscar uma igreja unida, arrependida, limpa dos seus pecados, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Jesus está voltando. É tempo de pararmos de brincarmos com as coisas de Deus. Porque, imagine se agora Jesus voltasse. Você está preparado? Você está preparado para subir aos céus e junto lá adorarmos a Ele na eternidade para sempre? Se Jesus voltasse agora, eu digo para mim mesmo, será que eu estou preparado? Será que você está preparado para subir junto com Cristo? Aleluia. Prepare-se para o avivamento. E prepare-se dia a dia para o arrebatamento da igreja. Eu quero louvar um hino aqui. E eu peço para a igreja se pôr de pé. E eu peço para os jovens ir aqui na frente.
para receber uma oração, para novamente voltar ao primeiro amor, voltar aos caminhos, voltar a tudo o que nós fazíamos antes. Nós devemos soltar e continuar. Não é somente porque você passou por uma luta que você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa estar ligado novamente ao trono. Aleluia. Aleluia. Derrama o teu fogo aqui, meu Deus. Que caia fogo do céu. E que venhamos soltar o primeiro amor. Voltar ao céu. Aleluia, aleluia.
teus filhos, meu Deus. Eles que estão aqui na tua casa, meu Deus. Eles podiam muito bem estar lá fora, Senhor. Esse cara, Senhor Deus, que está tendo esse carnaval. Eles podiam muito bem estar lá no mundo, Senhor, adorando tuas coisas do mundo, adorando a Satanás. Mas eles estão aqui na tua casa. Eles estão aqui te servindo, meu Deus. Eu te amo, eu te peço, meu Deus. Olha a graça de cada um, meu Deus. Renova, Senhor, transforma a tua família. Transforma a família de cada um, meu Deus. Eu te peço, meu Deus. Aleluia. Eu te peço, meu Deus. Transforma a igreja, meu Deus. Transforma a tua igreja, Senhor. O modo de agir, o modo de falar, o modo de vestir, Senhor, meu Deus. Coloque, Senhor, meu Deus, uma nova estrutura, Senhor, meu Deus, sobre a tua igreja, meu Deus. É o que eu te peço, meu Deus. Transforma, renova, batiza, meu Deus.